Oi, gente! Estamos aqui para mais um painel feminino. Voltamos logo. Gente, estamos aqui para mais um painel feminino e hoje está aqui comigo a Paloma dos Santos, que é uma representante bem forte feminina aqui na nossa cidade, que atua em vários segmentos. Então eu quis trazer a Paloma aqui hoje para conversar sobre assuntos bem relevantes sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, porque ela atua tanto aqui como fora. Paloma, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, de poder estar aqui e falar um pouquinho aí da minha trajetória, falar um pouquinho das nossas lutas aqui na nossa cidade e na região. Que não são poucas, né? São muitas. Bom, gente, Paloma, hoje você está presidente do Sindilimpeza. Isso. Você já foi antes ou é o seu primeiro mandato? Não, estou no terceiro mandato no Sindilimpeza, Já fui presidenta, depois eu saí e aí retornei de novo agora em 2023. E o Sindilimpeza, ele atua em que segmento de profissional? Ele agrega que funcionários? Então, o Sindilimpeza ele é um sindicato de asseio e conservação. Então, ele representa os trabalhadores, não só da limpeza, embora o nome seja Sindilimpeza, mas toda a questão da categoria de asseio e conservação. Então, recepcionista, manutenção, portaria, controlador de acessos, trabalhadores de limpeza, limpadores de vidro, manutenção de eletricista. Então, são várias as funções no qual nós representamos aqui, não só em Cubatão, mas em algumas cidades aqui da região. Quais são as cidades que o Sindilimpeza atua? Cubatão, São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Bastante. Praticamente quase todas da Baixada. Praticamente quase todas as cidades aqui da nossa região, Mas todas centralizadas aqui na nossa cidade. Sim, a sede do sindicato é Cubatão, mas nós estamos nessas outras cidades praticamente todas as semanas. Todas as semanas sempre vai ter um diretor do Sindilimpeza em algumas cidades dessas fazendo trabalho de base. Ah, entendi. Atendendo as demandas de outras cidades. Isso. E hoje em dia, o Sindilimpeza tem mais agregadas, não sei se é assim que se fala, homens ou mulheres? Representadas, Representadas. São, em sua maioria, mulheres. 90% dos trabalhadores representados são mulheres. Sindilimpeza, dessa porcentagem toda, em sua maioria, são mulheres negras, mães solos, e aí varia muito de idade, mas a gente tem um público de mulheres a partir dos 40 anos, assim, muito grande, e a partir dos 30 anos para baixo também muito grande. Então a gente tem um intervalo aí dos 30 ao 40, e aí dá esse choque um pouco, de faixa etária. E você atribui isso a essas mulheres não terem tido talvez oportunidade para se encaixarem em outra profissão? Porque as meninas mais novas, graças a Deus, hoje elas procuram estudar, terem uma profissão, uma outra ocupação, não desmerecendo Sim. essas trabalhadoras. Sim. Você acredita que seja por isso? Essas mulheres elas estão numa faixa etária que talvez não tivessem tido tanta oportunidade? Eu acredito sim, mas a gente tem uma questão social muito grande, no país inteiro. Então, a maioria dessas mulheres são mulheres periféricas que moram em periferias. 90% dessas trabalhadoras elas moram em comunidades e que não tiveram, de fato, oportunidades de acesso. Lógico que nós temos, assim, trabalhadoras que são formadas, mas que também não têm oportunidade. E a gente tem uma problemática muito grande que é o recorte de raça. A maioria dos trabalhadores em asseio e conservação são pessoas negras. E isto equivale da questão do preconceito e do racismo que nós temos no Brasil, que entende que o trabalhador de limpeza ele tem que ser uma pessoa negra, seja ele homem ou mulher. Então, se nós formos verificar quem são a maioria dos porteiros, quem são a maioria das mulheres que estão na limpeza, controladoras de acesso, dependendo da empresa e dependendo do local. Então aí a gente vai ter um recorte muito grande de raça e gênero. E aí, colocando a questão das localidades também, isso influencia bastante. Então, infelizmente, são mulheres que moram nas periferias e que não têm oportunidade de fato de acesso. Eu estou te falando isso porque a minha mãe,
minha saudosa mãe, ela trabalhou durante anos como tecelã. E isso há muitos anos atrás, no interior, e depois ela se mudou para São Paulo. Só que depois as tecelagens, por conta da economia, ninguém fazia mais tecido e fabricavam-se roupas. Então, sim, as tecelagens diminuíram no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E a minha mãe, depois dos filhos mais criados, nós, eu e meus irmãos, minha mãe não precisou trabalhar. E aí a minha mãe negra, sem outra qualificação, foi trabalhar de faxineira. E depois de copeira. Então, quer dizer, a minha mãe não teve essa oportunidade. Então, ela se encaixa nesse quadro, entendeu? Sim. E, então, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu associei à história da minha mãe. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, o movimento sindical, ele é machista, ele é racista, né? E ele é misógino também. Então, se nós formos pegar hoje, na maioria das entidades sindicais do Brasil inteiro, o corpo da sua direção é uma direção branca, masculina. A maioria delas. Então, às vezes consegue se identificar, a maioria daquela direção ali é negra, então é da categoria tal. Né? Eles já conseguem identificar a categoria pelo gênero e pela raça. E, aos poucos, a gente tem conseguido aí quebrar, né, desconstruir esta ideia de que pessoas que estão à margem da sociedade, né, da exclusão da sociedade, tenham menos acesso a todos esses espaços, inclusive no movimento sindical. Entendi. E lá você tem, o sindicato, ele é praticamente só mulheres, né? Eu acredito que sejam quase 90% de funcionárias mulheres. Todas são mulheres. Com exceção do Edilson. Com exceção, o Edilson é de diretor, nós temos 2 diretores masculinos. E todo o restante da direção do sindicato são mulheres. Nada mais justo, né? A categoria ela é majoritariamente feminina e nós entendemos também que o nosso corpo de atendimento, nesse caso, tanto que as meninas estão lá conosco há mais de 20 anos, as trabalhadoras, as funcionárias do sindicato. São elas. Bom, nosso bloco já está acabando, isso passa muito rápido. A gente volta no próximo bloco conversando com a Paloma. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Voltando para o segundo bloco do painel feminino. Paloma, vamos continuar conversando sobre o Sindilimpeza. Hoje em dia, aqui na nossa cidade, talvez em outras cidades também, essas funcionários, a maioria, eles são contratados por empresas privadas ou terceirizadas. Como é que funciona isso? Então, importante. O Sindilimpeza, ele é um sindicato que representa 100% dos trabalhadores terceirizados. Então, nenhum trabalhador que nós representamos, eles são contratados direto da empresa, tá? Ou do órgão público. Eles são 100% pessoas, trabalhadores terceirizados. O que precariza bastante, né? O trabalho e os direitos desta categoria. Porque nós temos ali, como eu falei, 90% são mulheres, e nós temos dentro dessa categoria muitas idosas de 70 anos que não conseguiram ainda tirar férias ou receber o 13º durante anos trabalhando na função. Como assim, Paloma? Explica isso pra gente. Porque a terceirização, ela vem para fragmentar os direitos, né? E depois da reforma trabalhista, isso prejudicou ainda mais. Então, hoje uma empresa ela pode ficar com até 6 meses na questão de stand-by, né? Experiência. Então, esse trabalhador fica durante 6 meses. 6 meses? Antes eram 90 dias. E isso é regulamentado por lei? Regulamentado por lei, pós-reforma trabalhista de 2017, infelizmente. Então, essa pessoa ela fica ali 6 meses de experiência. E aí essa empresa vai embora, entra outra. Então logo você não consegue receber um 13º e muito menos tira férias. E eu acredito que isso seja já uma coisa proposital, né?
Exatamente, porque assim... Para se livrar desses encargos. Total, exato, para se livrar dos encargos, e quem acaba pagando são os trabalhadores, né? Essas pessoas não conseguem se aposentar, então, se antes estava difícil para nós conseguirmos nos aposentar, pós-reforma trabalhista isso dificultou mais. E um exemplo disso é que antes as mulheres gestantes, elas não podiam trabalhar em locais insalubres. Sim. Pós-reforma trabalhista é legal, pode. Né? Uma mulher gestante, ela pode... Não existe nenhum impedimento legal quanto a isso. Não existe nenhum impedimento legal. Por isso que é importante o sindicato. Porque o sindicato está aí para barrar, né, todas essas práticas, mesmo que elas estejam lá legal em lei. Vocês conseguem intervir de alguma forma, mesmo isso sendo legal. Mesmo isso sendo legal. Né? Porque aí a gente implica, olha, isso vai dar problema para a própria empresa lá na frente. Então, para que colocar uma gestante num local insalubre? Fazer um trabalho não só com a trabalhadora, mas também com a empresa, principalmente, né? Com a empresa. Para ela entender nesse isso. Caso, isso. Principalmente. Não visar somente o lucro e ver o lado humano da pessoa, né? Mas a terceirização, o foco principal dela, infelizmente, é o lucro, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos muito mais de 20 empresas terceirizadas, contratadas pelo órgão público. E um dos maiores problemas que nós temos em todas as cidades são com as instituições públicas, desde prefeituras, fóruns, Ministério do Trabalho. Nossa. Dentro do Ministério do Trabalho, a empresa de limpeza é uma empresa terceirizada. Pasmem. Né? Então, assim, é tudo muito sério. Então, e é onde a gente tem mais prejuízo, no caso, eu digo a gente, os trabalhadores. Né? Que trabalham para as instituições públicas privadas terceirizadas. Então, é só percas, né, de direitos e anos após anos. A gente continua aí nessa batalha sempre. Bom, agora eu sei, Paloma, que você também trabalha como gestora de turismo, que é a sua formação, e você trabalha como professora também. Em que locais você trabalha como professora? Então, eu dou aulas em alguns projetos, né? Algumas aulas de gestão e também sou instrutora de cursos básicos profissionalizantes no sistema socioeducativo, aqui em algumas casas da nossa região. Né? E quais são as unidades que você já trabalhou, já teve acesso para dar esses cursos? Já trabalhei em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, né, que são as casas aí socioeducativas no caso de adolescentes. E no caso para meninos e meninas? Aqui na região nós não temos unidade socioeducativa para meninas, nós só temos para os meninos. E quando uma menina precisa, quando ela tem conflito com a lei? Tem conflito com a lei e ela precisa ir para o, como é que se chama? Para a Fundação Casa. Para a Fundação Casa, se não tem aqui na cidade, aonde essa garota é acolhida? Ela é internada em São Paulo, nas casas de São Paulo. Aqui na Baixada não existe? Aqui na Baixada não tem nenhuma instituição socioeducativa para meninas e nem para mulheres adultas. Mas não tem um presídio em São Vicente? Não, em São Vicente tinha um presídio que estava sendo construído, um presídio feminino, né, que estava sendo construído para isso. Inclusive toda a sua estrutura física tinha, inclusive berçário, pós-parto, mas só que entenderam que as mulheres não poderiam ficar ali e hoje funciona como um semiaberto masculino. Então a mulher ela sempre sai perdendo. Então se nós temos alguma mulher ou alguma adolescente que tem algum conflito com a lei, esses familiares eles têm que se deslocar da sua própria região e ir para um outro local. E nem sempre essas famílias elas têm condições financeiras para estar fazendo essas visitas. Sim. E as mulheres dificilmente têm visita. A gente sabe disso. Os meninos e os homens, você vê constantemente, aos finais de semana e durante a semana, as visitas. De namorada, de mãe, de pai, de vó, principalmente. Mas meninas é muito difícil elas receberem visitas. E mulheres também. E hoje em dia, esses meninos que você atende nessas casas, você consegue ver que eles saem de lá com uma facilidade para encarar a nova realidade dele na sociedade? Não,
eles não saem de lá com nenhum apoio. Por exemplo, os jovens de Cubatão que têm algum conflito com a lei e que vai parar numa fundação casa e que depois saia, esse jovem ele deveria ser acompanhado pelo CRAS, pelo Conselho Tutelar, o que infelizmente não acontece. Então, dependendo do contexto social que ele vive, ele vai acabar retornando para aquele espaço. E lá ele tem cursos, tem tudo isso. Se todo esse serviço que deveria cuidar, olhar e zelar não só pelo adolescente, mas pela família também, ele não retornaria com certeza. Porque eles estudam lá, né, e eles têm vontade de querer fazer alguma coisa quando sai dali. Só que quando sai dali a realidade é outra, eles voltam para o mesmo lugar que eles saíram. Né? Então volta ali para o mesmo ponto que estava. Se a família tem algum problema, principalmente com questões de drogas ou algo ilícito, volta para aquele mesmo local que acaba levando esse jovem de novo para a instituição. Aqui na cidade não existe nenhum projeto voltado para esses jovens? Não existe nenhum projeto voltado para ex-interno, né? Para egressos de Fundação Casa, nem para ex-presidiário. Também, o que seria muito importante lá, porque nós temos cases de sucesso, né? Nós temos 2 adolescentes que passaram um Enem, agora, no último Enem, e que estão cursando faculdade, de lá de dentro mesmo. De que casa, de que cidade? Da cidade de São Vicente. Que bacana. Da casa de São Vicente, né? Tem um adolescente que fez lá, e tem adolescentes que estudam no Senac também, que dá essa oportunidade para o adolescente. O adolescente sai da fundação e ele pode escolher qualquer curso gratuito no Senac para ele fazer. Então, assim, existe uma oportunidade, mas às vezes aquele jovem ele não tem nem o dinheiro da condução. Né? São vários empecilhos, né? Inúmeros empecilhos. Né? Tem jovens que falam, poxa, aqui eu tenho pelo menos a comida. E aqui no Senac, aqui em Cubatão, não tem esse projeto? Aqui em Cubatão nós não temos, precisaríamos urgente de um projeto que atendesse essa demanda, né? A nossa juventude que fica aí solta e nas mãos do Estado, que infelizmente depois a gente sabe qual que é o caminho se não tiver oportunidade, seja de esporte, seja de emprego, seja na educação, que eu acho que é o que salva mesmo essa juventude, é a educação. A educação, de todas as formas. Bom, terminando mais um bloco, terceiro e último vem aí. Voltamos logo. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. De volta para o último bloco do nosso programa. Paloma, vamos dar seguimento? Como a gente parou no último bloco falando sobre educação, vamos continuar. Você também trabalha junto ao Educafro. Sim. O que é o Educafro? O Educafro ele é um curso vestibular comunitário para pretos, pobres e carentes. Né? O Educafro ele existe no Brasil inteiro. Em todos os estados do nosso país tem o Educafro. Tem um núcleo do Educafro. Aqui na Baixada Santista, Cubatão é um dos núcleos. Nós temos Educafro aqui em Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá nós não temos mais, né? Mas e Santos também. Então nós temos esses núcleos aqui na nossa região, onde o foco principal do Educafro é que esse jovem, né, que foi excluído, que não teve a oportunidade no ensino formal público, ele tem a oportunidade de reforçar
o estudo dele. E o nosso foco principal é que eles consigam entrar, nós preparamos eles para entrar na faculdade pública ou passar num concurso público. E esses cursos, Paloma, esse curso, ele é... Onde vocês dão esse curso? Tem um núcleo? São nas escolas? Como é que funciona? Então, todos os espaços de núcleos do Educafro, eles são espaços cedidos, né? Seja uma escola, seja na igreja, seja no sindicato, onde nós possamos ter um espaço que dê para atender os nossos alunos, nós estaremos lá. O diferencial do Educafro é que todos os professores são voluntários, todos os voluntários, coordenadores, né, são voluntários e, por exemplo, o aluno ele estuda o dia inteiro. Então, nós proporcionamos o alimento para que aquele aluno ele não precise ir para a casa dele para depois retornar. Que já seria difícil. Que já seria difícil. Então, ele faz a alimentação dele ali, o café, o almoço e o café da tarde, para que ele consiga estudar e ficar de boa mesmo, só a isso. Só ao estudo. E uma coisa muito importante também que nós abraçamos é aquelas mulheres que têm seus filhos. Então, muitas não iam antes, porque, poxa, com quem eu vou deixar meu filho? A criança vai junto. Então, hoje nós temos casos lá de mãe que estuda com filho e os dois estão fazendo o cursinho ou leva a sua criança junto. Aqui em Cubatão nós tivemos um problema muito grande, né, principalmente esse ano e ano passado, porque nós não conseguimos espaços cedidos, principalmente pela prefeitura. Nossa. Com tantas escolas que nós temos, né, aqui na nossa cidade, porque a gente necessita de uma cozinha para poder proporcionar esse alimento. Sim. E a cozinha do município ela é terceirizada, né? Então isso dificultou um pouco para que nós dessemos continuidade esse ano aqui na cidade de Cubatão. Então, nossos alunos, eles migraram para a cidade de Santos. Ah, que pena, aqui em Cubatão não está tendo. Este ano não está tendo. Mas uma coisa importante é que a gente tenta se ajudar de alguma forma para que esse aluno ele consiga porque ir ele tem até que ter lá. um custo para se deslocar até lá. Exatamente. Então, a gente trabalha na base do voluntariado mesmo. Um aluno ajuda o outro. E a gente tem uma prioridade, Cris, é que esse aluno ele seja de baixa renda mesmo. Porque o Educafro ele tem um nível muito alto, né, com professores excelentes. Então, tinha muitas pessoas que tinham condições de pagar e queriam estudar lá. Então, a nossa prioridade são para alunos que não têm condições mesmo de pagar, né? E como é que vocês conseguem fazer essa checagem? Esse filtro, né? Esse filtro. Através de documentação. Tem que ter o comprovante de renda dos familiares, comprovando que de fato aquela família não tem renda, do pai, da mãe, de quem cuida, conta de água, conta de luz, e aí a gente vai filtrando. Se por um acaso sobrar vaga, aí a gente vem chamando aquele que ficou. Quantas pessoas vocês conseguem atender? Geralmente entre 80 a 100 pessoas. Bastante gente. Bastante gente. Só que chega lá no final do curso, esse número cai por várias problemáticas, vários motivos. Vários motivos. Ou porque não tem condição, ou porque precisou trabalhar, ou porque arrumou um emprego no sábado e não consegue. Mas aqueles que ficam, eles conseguem ascender, conseguem alcançar o objetivo que nós queremos. E você citou da alimentação, como que é que vocês conseguem suprir essa demanda de alimentos? Porque se vocês não têm renda, como é que funciona isso? Os alunos que trazem. A gente, que nem a gente fala, nós vamos comer aquilo que nós trazemos. Então, por exemplo, todo sábado o aluno leva algum alimento, ou arroz, ou feijão, macarrão, e quem puder contribuir com moedas, com centavos, para a gente complementar na mistura. Se não conseguir, naquele dia eles sabem, nós passamos de manhã na sala de aula e falamos, gente, hoje não tem mistura. Hoje é arroz, feijão e farofa, né? Então, assim, é também para trazer esta juventude para a questão comunitária. Né? Entender isso. Para ele entender. Se bem que ele vem de uma realidade que ele deve saber como é dividir o pouco, né? Exatamente. Mas é para deixar mais reforçado, para deixar mais serve para reforçar mais ainda. Mas nunca faltou mistura, viu? A gente sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. Eu fui aluna do Cafro em 2008. Ah, você é uma... e eu tô lá até hoje. Né, já fazem quase 15 anos que eu estou aí no projeto do Até Cafro. uma forma de agradecer, né, Paloma? Exatamente. Eu devolvo aquilo que fizeram por mim,
né? Porque muitas pessoas dedicaram o seu tempo também para que eu pudesse estudar. Sim. Então hoje eu só estou devolvendo aquilo que um dia fizeram por mim, tentando fazer por outras pessoas também. E quais as matérias que eles aprendem? As matérias correlatas? Todas as matérias. O diferencial do Educafro é que nós temos aulas de cidadania e redação específica, Que né? é um preparatória item mesmo para o Enem. determinante, né? Determinante. Nós temos as aulas de cidadania, nós debatemos todos os temas, desde política à religião, né? E tudo, todos os temas, e a gente sempre traz uma pessoa voltada para aquela área para debater aquele tema com os alunos. Então, cada aula de cidadania é um profissional diferente que vai estar ali discutindo aquele assunto direto com os nossos alunos. E o curso, ele dura quanto tempo? Quantos meses? Durante o ano inteiro. Um ano. Ele começa, por exemplo, no mês de fevereiro e vai até a última prova, que é as provas da PUC, VUNESP, todas elas. Não só para o Enem a gente prepara, né, mas para todas as instituições públicas aí de educação. E concursos públicos, concursos no geral? Concursos no geral. Que bacana. E Paloma, me conta, nesse tempo que você está se dedicando aí do Cafro como professora, você dá aula também ou não? Eu sou coordenadora de cidadania. Conta algum caso de sucesso, que eu imagino que deve ter alguns, né? Jamila Ribeiro, Jamila Ribeiro foi aluna do Cafro, em Santos. Nós temos a Pritahara Joyce Fernandes, que é uma rapper, professora de história, que também foi aluna do Cafro. Aqui em Cubatão nós temos o professor Michel, que é da TV Câmara, que foi professor lá no Educafro. Nós temos muitos casos, nós temos médicos formados que passaram pelo Educafro, nós temos fisioterapeutas, nós temos professores. Histórias de sucesso. Muitas histórias de sucesso, muitas histórias de sucesso. Nós temos uma vereadora de Santos, foi aluna no projeto Educafro, que é advogada também, muitos advogados formados que passaram pelo Educafro. E o diferencial do Educafro é que ele se torna um profissional mais humanizado. Que se precisa tanto, né? Exatamente. E é isso que... Aqui na Prefeitura de Cubatão nós temos muitos funcionários públicos que passaram pelo Educafro. Eles fizeram o curso, conseguiram passar no concurso público. Através do Educafro. Mas lá atrás passaram pelo Educafro. Bom, o programa está acabando. Paloma, eu queria que você deixasse aqui o contato do Sindlimpeza, do Educafro, e deixar um apelo, gente. O projeto Educafro, como vocês ouviram, ele merece ajuda, toda e qualquer ajuda. Voluntários, financeiramente, pessoas que possam ajudar, porque eu acho que faz muita diferença na nossa sociedade. Mas eu queria que você falasse. Então, a gente, no projeto Educafro, na verdade o dinheiro não é o nosso problema. Nós precisamos mesmo de pessoas voluntárias que tenham disponibilidade para estar junto conosco e dar toda a atenção necessária, né? Que os nossos jovens, não só jovens, viu? E adultos. Uma senhora de 80 anos se formou em pedagogia no nosso projeto Educafro aqui em Cubatão. Então, assim, nós precisamos desse tipo de ajuda, de espaços, né? Escolas, igrejas, qualquer lugar, casas de umbanda, de axé, mas que tenham espaço para que a gente possa fornecer aula lá. E para se conectar ao Educafro, o endereço, educafro.com.br, Baixada Santista, né? Que aí vai ter nossos telefones, nossos e-mails, vai estar tudo lá. E o do sindicato é sindlimpeza.com.br, tem no Facebook também, só procurar lá Sindlimpeza, mandar uma mensagem para a gente que a gente entra em contato. Obrigada, Paloma. Eu quero aqui deixar também um agradecimento público. A nossa academia de kickboxing, onde a gente tem uma parte da aula comercial, eu e o Carlos, e uma parte destinada a projetos que a gente trabalha através de emenda, é lá no Sindlimpeza. A gente já tem uma parceria de 3 anos e a gente é imensamente grato ao Sindlimpeza por estar nos ocupando aquele espaço, onde nós somos bem acolhidos e a gente se sente à vontade para poder trabalhar. Obrigada, Paloma. Eu quero que você transmita isso a toda a diretoria e agradecer. Espero que existam mais Palomas na sociedade, gente. Obrigada, a gente fica feliz em ter vocês lá com a gente também, né? E legal o projeto deles porque trabalham com idosos, sim, né? Com mulheres, com idosos. Então, assim, é muito importante. Então, assim, nós estamos aí em todos os movimentos.
né? A gente faz aí das nossas atividades a luta mesmo para tentar transformar de alguma forma a nossa sociedade. Transformar para melhor. Isso. Ficamos por aqui, semana que vem tem mais.